Tinha eu preparado um magnífico discurso, tendo investigado à saciedade a história do Castelo, da sociedade feirense e do Castelo, e a ligação com a sociedade portuguesa, eis senão quando, no caminho para cá, e depois confirmei ouvindo-vos, fui pensando, eu não vou falar da história que conhecem melhor do que eu. É um dos problemas de uma investigação aturada. Descobre-se o que aqueles que são os anfitriões já descobriram há muito tempo. E por outro lado, ouvindo a senhora Presidente, professora Conceição Alvim, e ouvindo o meu querido amigo Presidente da Câmara Municipal, descobri que estava votado a um paralelo de visita com a visita do rei, o Sr. Dom Manuel II. E com objetivos muito precisos e muito claros, que não era apenas a informação, o conhecimento, o prazer espiritual, mas era a motivação, a mobilização para ajudar modestamente a intervir naquilo que é uma pretensão justa de futuro, uma parte do qual é imediato. Mas comecemos por aquilo que me foi ocorrendo enquanto vos ouvia. Primeiro, a história das gentes e do sítio. Estamos numa terra cheia de história, que começou bem antes da nossa nacionalidade. Já aqui foi dito, naquilo que nós estudávamos no tempo em que era aluno do liceu, como a Idade do Ferro, provavelmente, se não antes, e depois todo aquele percurso da pré-história para a história, e na história a encruzilhada e o cadinho de culturas e civilizações que aqui vieram, por aqui passaram, aqui influenciaram e que predispuseram esta terra para um grande destino, predispondo as suas gentes para esse grande destino. Não vamos discutir se o destino foi um ou outro no nascimento do nosso reino de Portugal. Que foi importante, foi importante. Que foi decisivo, foi decisivo. Quão decisivo não se espera que o Presidente da República abra mais clivagens do que aquelas que já existem quanto à paternidade da fundação da nacionalidade. Seja como for, daqui partiu um apoio essencial, decisivo, num momento de ruptura que marcou a conversão de um condado num reino, passando por um principado, uma vez que era essa a denominação utilizada, princeps, e os historiadores discutiram à saciedade o que significava o princeps e o que significava aquele período até à bula papal que veio certificar, como era usual na época, a independência do novo reino. Ou seja, Portugal é inseparável do papel dos feirenses e, naturalmente, do local onde nos encontramos. Como disse muito bem a Sra. Secretária de Estado, o património cultural material é inseparável do património cultural imaterial. Só para efeitos dicotómicos e de sistematização, nomeadamente em termos de qualificação jurídica interna e internacional, é que separa as duas realidades. A riqueza deste sítio, deste castelo, está na riqueza de quem lhe deu vida ao longo dos séculos. E é aquilo que nós, professores, temos de ensinar, se somos bons professores, ao percorrermos esses lugares históricos, não é tanto a arquitetura, o que é fascinante, a sobreposição de tempos, de estilos, de modos de construir, é o que isso significou para quem aqui viveu. Aqui viveu primeiro como castelo, aqui viveu depois como palácio, aqui foi vivendo ao longo de idades muito diversas. O que era a sociedade daquele tempo?
como era o poder naquele tempo, o poder social, o poder económico, o poder político, como era a interação entre aqueles que realmente aqui viviam e o resto do país, que se foi alargando e depois foi projetando no mundo. Porquê é que nessa projeção no mundo há tantos feirenses por esse mundo fora? Tudo começou aqui. E, portanto, há aqui uma riqueza, e isso voltarei no fim das minhas palavras, há aqui uma riqueza humana que dá uma importância decisiva à riqueza do lugar. Se fosse só a riqueza do lugar já era muito importante, mas é a riqueza humana que lhe dá verdadeira importância. Mas a riqueza do lugar merece ser preservada e valorizada. Não é só preservar. Sabe-se hoje, mais do que saber noutros tempos, que restaurar significa saber encontrar o hábil equilíbrio entre o manter aquilo que se deve manter e o refazer aquilo que se deve refazer. Durante muito tempo, ou não se mantinha, ou era mal mantido, ou era refeito à medida do tempo em que se refazia. E muitos dislates restauracionistas foram cometidos de boa fé, conforme as épocas e até os objetivos panegíricos dessas épocas. O que é facto é que este nosso encontro quer dizer importância essencial para uma pátria tão antiga como a nossa, do seu património cultural, material e imaterial. E o material sempre a pensar no imaterial que lhe está ligado. É fundamental. Se nós que temos esta história não valorizamos o património identitário, ninguém valorizará por nós. Não esperemos que sejam os nossos amigos e aliados, os investidores que cá chegam, se não forem devidamente motivados e não perceberem que isso é importante para se integrarem no espírito que é o nosso, que sejam eles a considerar como deles aquilo que nós não consideramos como nosso. Tem de começar por nós. Nós todos. Nosso Estado, mas nós sociedade. Nós comunidade. Nós sociedade civil. Nós sociedade civil na educação, na cultura, na economia, em todas as vertentes dessa sociedade civil. E esse é um desafio, aquilo que se nos coloca permanentemente, difícil, porque temos um património riquíssimo e variadíssimo e disperso, e em muitos casos destratado pelo tempo, de quando em vez também pela mão humana. Mas depois, além do património cultural e além da intervenção fundamental do Estado, o Estado tem aí uma intervenção fundamental, não é só definir regras, não é só definir enquadramentos, é mobilizar, é fazer a pedagogia e sempre que possível na parcimónia de meios, que nós sabemos que existe, o estar atento àquilo que pode ser prioritário e intervir apoiando o que é prioritário. Pode a intervenção não ser vultuosa, mas tem de existir para ser catalisador, um catalisador positivo para toda a sociedade. E aqui o catalisador depara com uma sociedade que por ela própria já se mobiliza. Dir-me-ão, mas isso é muito português. E eu direi, nem sempre é muito português. Conheço muitos exemplos de a sociedade civil ser menos desperta, menos atenta, menos mobilizada do que aqui é. Aqui, ao invés, encontramos um exemplo antigo que atravessou regimes, que se manteve incólume, independentemente de ter começado em monarquia, passar a Primeira República, continuar em Estado Novo, passar da ditadura constitucionalizada para a democracia, envolvido o período de transição revolucionária e chegar aos nossos dias,
O que é que houve de comum? A sociedade civil feirense. Mudaram os governantes nacionais, mudaram os governantes locais. O que não mudou foi a mobilização da sociedade civil. E isso é notável. Isso é notável. Eu estava a pensar, confesso, tardiamente só aqui, que isso tem de ser assinalado devidamente e galardoado. E vou meditar como. Mas tem que ser galardoado porque tem um mérito exemplar. Permite chamar a atenção de outros pontos de Portugal para o que podem fazer comissões como esta. Com um nome muito simples, mas ao mesmo tempo muito concreto, como são agentes da feira. Comissão de vigilância. Normalmente seria uma comissão de honra, uma comissão executiva, um grupo de trabalho, uma comissão promotora, uma comissão... Bom, haveria outros nomes mais pomposos para a comissão. Mas este é um nome muito adequado, de vigilância. O que interessa é vigilar no sentido de, primeiro, preservar, depois recuperar, depois ir restaurando, ir valorizando, mas sempre vigilante em relação a tudo e todos. Normalmente quem é vigilante é o poder político ou os poderes públicos. Haver uma comissão vigilante, que não é uma comissão pública, é uma boa originalidade. E essa é a segunda conclusão. Ou terceira, se quiserem. Primeiro a história, depois a importância do património cultural. Terceiro, o papel decisivo da sociedade civil. Vigilante. Até o Presidente da República se sente vigiado, depois de ter sido dado um caderno de encargos que significa, ao mesmo tempo, criar a mobilização que o rei Dom Manuel II criou, sem terminar exatamente como ele terminou. Bom, portanto, há aqui um equilíbrio sábio, num quadro de República Democrática que é diferente, apesar de tudo, do quadro de fim da monarquia constitucional. E depois há uma ideia concreta, um fito concreto, que é chamar a atenção para aquilo que é prioritário